Abdominoplastia e dor lombar. Resolve ou piora o problema? Eu sei que você já deve ter recebido vários pacientes, inclusive, que buscaram a abdominoplastia para melhorar a dor. Inclusive, teve médicos que fizeram indicação da abdominoplastia para a dor lombar. E hoje eu vou te responder se sim ou se não e o que a evidência científica fala desse olhar. Vamos lá? Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta especialista em dor, criadora do método GPS da dor. Vem comigo. Gente, eu vou botar uma imagem aqui que já responde a pergunta que eu fiz. Abdominoplastia e dor lombar resolve? Esse é um artigo de 2023, junho de 2023, publicado, dizendo que este número de mulheres, foram aproximadamente 200 mulheres de idade entre 40 anos, que buscaram realizar a abdominoplastia para melhorar a sua dor lombar associada à sua autoestima, tá? E foi positivo. Foi visto que no momento em que se reduziu a diástase, que era uma diástase aproximadamente de quase 5 centímetros, então uma diástase importante no reto femoral, essas mulheres apresentaram redução da dor lombar, do desconforto. Eles utilizaram um questionário muito bacana, o outro foi o Wall Street, que eu utilizo muito na minha prática clínica, e esse foi o Roland Morris, e também fazendo uma comparação com a funcionalidade. Só que quando você vai lendo a pesquisa, você vai vendo que essas mulheres, uma quantidade de aspiração de gordura foi bem grande, então 750, 790 ml de gordura foi retirado dessas mulheres na abdominoplastia e a correção aí dessa diástase, só que o grau funcional associado à dor era bem baixo. Eram mulheres que tinham 20 a 21% de incapacidade e dor. Esse foi um dos artigos, e o outro artigo foi esse aqui, ainda avaliando a incontinência urinária, se seria positivo ao realizar a abdominoplastia o resultado nessas mulheres. E foi visto que sim. Essa foi utilizada a Wall Street, tá? E foi visto uma melhora na funcionalidade, uma redução logo após, depois que foi retirada a sonda, depois que a paciente já estava melhor, dados clínicos pós-cirúrgicos, aplicaram o questionário novamente 6 meses e 1 ano depois. Então, logo após, 6 meses e depois, e eles viram que a abdominoplastia consegue melhorar o aspecto da dor. Pronto, segura aí. Vamos conversar a partir daí sobre esses achados. Então, quando um paciente chegar na sua clínica, no seu consultório, no seu atendimento, perguntando, te dizendo, olha, doutora, eu estou pretendendo fazer abdominoplastia para trabalhar a dor lombar. Você acredita que isso vai me ajudar? A resposta é sim. Sim, vai te ajudar. Os estudos mostram que a gente consegue, principalmente quando há uma diástase, então mulheres que já tiveram filhos, mulheres que tiveram um aumento de peso muito alto, que não fizeram trabalho do assoalho pélvico, essas mulheres que fizeram abdominoplastia e tinham desconforto leve, então vamos direcionar de forma específica, desconforto leve, né? uma baixa alteração da funcionalidade, elas tiveram um resultado positivo. Cibele, e as outras mulheres com grau de disfunção muito alto, você viu algum artigo falando disso? Não. Eu não vi artigos que, por exemplo, pegavam mulheres com 62% de incapacidade moderada e fizeram a abdominoplastia. Mesmo porque essas mulheres em crise, eu acredito que
não iriam buscar um atendimento cirúrgico, um procedimento cirúrgico no momento da crise. Então aí também existe um viés, né, uma análise bem específica desse aspecto. Fato. Então a literatura científica nos fala que sim. E quanto à fisioterapia, quanto você, Sibeli, especialista em dor, 14 anos de consultório, professora há 13 anos, pós-graduação, curso de extensão, o que você verifica no consultório? Observe que são duas perguntas dando um contexto, né, um direcionamento aí bem bacana. O que acontece? Na prática clínica, eu observo que a cicatriz, veja bem, a cicatriz da abdominoplastia, ela gera infinitas alterações miofaciais em cadeias, que pode ser que aquela mulher não teve nenhum tipo de dor antes da cirurgia, dor na lombar antes da cirurgia. Essas mulheres passam a apresentar, depois de algum tempo, uma dor considerável na lombar, um episódio de dor na lombar ou um episódio de dor na cervical. Então é muito comum. Se eu fosse te falar para você ficar atenta na sua avaliação, perguntar sempre sobre cirurgia. Então você precisa perguntar se fez uma lipoaspiração, uma abdominoplastia e quanto tempo tem. Ah, professora, tem muito tempo que minha paciente fez a cirurgia. Isso vai influenciar? Sim, gente. Imagine que aquele tecido, imagine o tecido da roupa, ele foi rasgado, ele foi cortado. E dali você vai ter várias alterações biomecânicas e suturas. Então, nem estou falando daquela criatura que apresentou uma complicação pós-cirúrgica. Então, uma paciente que apresentou, por exemplo, uma dificuldade no fechamento dos pontos, em que esses pontos se abriram, em que essa sutura não foi bem feita, em que teve que abrir novamente, fazer uma limpeza, suturar. Então, eu quero que vocês comecem a pensar por este aspecto desse olhar, tá? Então, a gente precisa olhar de forma ampla nesse aspecto. Ótimo. Então, agora você tem duas visões. Uma visão científica de que algumas mulheres que fizeram abdominoplastia tiveram uma melhora da dor lombar. E o outro olhar para ir além. Então, você recebeu o paciente, você ir além, investigar quando que esse comprometimento dessa cicatriz está envolvida nessa dor lombar. Tudo bem, gente? Coloca aqui para quem está no ao vivo se já tinha lido algum tipo de artigo que falasse desse aspecto da dor lombar. Coloca aqui para mim. Se já tinha tido embasamento científico nesse aspecto da dor lombar. Porque não, olha, Fátima respondendo aqui, não é algo comum, né, Fafá? E quando eu fui projetar essa live de hoje, eu fui para o PubMed pesquisar artigos. Porque na prática clínica não é algo que a gente para pensar e diz assim, não, deixa eu pesquisar, deixa eu ver se tem ou não. Então a gente acaba indo muito no automático. Depois eu vou colocar no grupo da gente. Ah, eu não consegui esse artigo todo na íntegra. Eu li partes, por isso nem dá para colocar lá no nosso grupo Fafá do GPS. Mas eu vou continuar procurando artigos disponíveis, porque nem no SciHub tinha. Então não vou conseguir divulgar lá para vocês. E aí o que acontece? Então agora a gente vai ter uma outra visão. Eu já te falei que é positivo, mas agora eu tô te apresentando uma visão negativa que pode estar associada a uma piora da dor para o paciente. Vou te explicar no final da live como que você vai fazer um teste para ver se é positivo a cicatriz para o aspecto da dor. Combinado? E aí o que acontece? Quando a gente fala de uma dor lombar, eu quero sempre que você pense em buscar a classificação primária dessa dor. É uma dor nociceptiva, neuropática, nociplástica, para que daí você vá buscando.
Então, não tem uma hérnia, não teve um trauma, não teve uma lesão, não tem positivo de DN4, não tem nenhuma alteração pertinente à fibromialgia, síndrome dolorosa miofascial, né? Exemplo. Ou mais fibromialgia, vou especificar. É um paciente que simplesmente sentiu uma dor eventual depois de um exercício ou depois de uma posição, chegou no consultório com uma dor. Bom, nesse aspecto aí, você já vai ter um olhar bem direcionado. Se é uma dor nociceptiva, se é uma dor que está influenciada com o movimento, eu preciso avaliar essa cicatriz. Escreve aí, anota aí o nome dessa fáscia que é bem lindo, eu vou até escrever aqui para quem tá no ao vivo. Fáscia sacro reto gênito vésico púbica. Fáscia sacro-reto-gênito-vésico-púbica. Essa é a fáscia, gente, assim, que pensa num absorvente grandão noturno, ela pega do pubis até o cóccix. Então é uma fáscia extremamente importante para que a gente avalie todo o aspecto de mobilidade, de restrição, de alteração na lombar, tá? Então essa fáscia, quando a gente tem uma cirurgia e toda a face superficial, transversa, né, todo o processo, ele vai sofrer, ele vai ter uma alteração. E nessa alteração é que entra a nossa avaliação. Vou te dar um exemplo de uma paciente que fez agora, vai fazer 4 meses, uma abdominoplastia. Essa paciente já é uma paciente de dor neuropática, que tem hérnia de disco, que tem flare-ups. Para quem não sabe o que é flare-ups, anota aí. Flare-up é quando você tem uma crise que tem um componente muscular novo envolvido de causa. Exemplo, eu fui fazer uma rotação e contraí muito minha musculatura, ou fiz um movimento muito rápido, aquilo causou. Não necessariamente houve um escorregamento da vértebra, houve um pinçamento, não. É esse padrão de raciocínio de olhar que acontece no flare-up. E aí essa paciente sempre tem casos de flare-up, gente, sempre tem casos de flare-up. O que aconteceu? Ela foi e fez uma abdominoplastia, ela tinha 5 centímetros de diástase, bem importante, tem quase 60 anos, 60 e poucos anos, teve um aumento absurdo de gordura pós-menopausa na área abdominal, então ela tinha uma queixa estética e uma queixa não estética, que ela acreditava que a dor na lombar dela estava associada, isso antes de ir para mim, aquele volume abdominal, que muito era falado isso anteriormente, né? E não muito falado da fraqueza abdominal. Então, quando ela chegou para mim, eu comecei a tratar a área da lombar, comecei a soltar e estabilizar, a dor saiu da crise, não tinha mais crise, mas existiu o desejo estético de fazer abdominoplastia e foi fazer abdominoplastia. Sem crise, tudo bem, foi fazer. Quando ela fez abdominoplastia, a cicatriz não fechou. Boa noite, Nádia, bem-vinda, boa noite, Fafá, que eu nem dei boa noite. A cicatriz não fechou, ela voltou para o centro cirúrgico 30 dias depois e precisou colocar uma bomba de sucção a vácuo no local, que é um curativo que fica 7 dias, vai para o centro cirúrgico, coloca esse curativo e faz a sucção para poder fazer o fechamento dessa cicatriz. Vai acompanhando aí essa novela. 2 meses e meio, aproximadamente 3, ela volta para mim. Sibeli, eu tô com muita dor na região interna da coxa, dor no joelho e dor na virilha. Olha a queixa dela. Falei, e a lombar? A lombar tem um traçozinho de dor começando. Falei, é parecido com o que você sentia antes? Não, é completamente diferente. Falei, ótimo, tudo bem. O que eu fui tratar? Eu fui tratar a fáscia, eu fui avaliar a cicatriz.
Então, um movimento que ela não conseguia fazer era de flexão da perna. Ela não conseguia levar o joelho ao abdômen. E aí, nesse movimento que estava difícil, doloroso, gerava mais dor na lombar e gerava esse desconforto, né? E aí eu fui na área da cicatriz do lado direito, onde ela colocou a bomba de... Foi o nome que eu falei agora? De cicatrização. Esqueci o nome da bomba agora que eu falei, gente. Daqui a pouco vocês me lembram. Ela colocou esse lugar, eu fui lá e fiz o lifting. Botei 2 dedos no local, joguei pra cima e pedi pra ela fazer o movimento de flexão do quadril. Ela falou, olha, Sibeli, melhorou muito a dor. Melhorou muito. Quando eu comecei a pegar, gente, o que aconteceu? Fibrose. Houve fibrose nessa área da cicatriz de pós-operatória. E eu falei, ó, não vamos fazer nada, absolutamente nada, antes de trabalhar essa cicatriz. Eu preciso. Eu falei, a médica já liberou? Ela não liberou, inclusive, ela pediu para que eu fizesse um trabalho específico de cicatriz, porque tava, gente, tava um mondrongo assim, ó, gigantesco, sabe, embolado. E aí ela falou, tem um mondrongo aqui, esse mondrongo tá me incomodando esteticamente. Eu falei, não é só esteticamente. Esse mondrongo da cicatriz está causando uma alteração no seu movimento e essa dificuldade de fletir a perna, essa dor que você está sentindo no joelho. Então tem nervos e ligamentos aí que essa estrutura está gerando uma alteração. E comecei e fiz uma aplicação de radiofrequência no local para a cicatriz e fiz o agulhamento a seco, o dry needling em toda a extensão da cicatriz. Também bem superficial, ela não tem nenhuma sensibilidade. Gente, a falta de sensibilidade no local é algo muito grande. O paciente refere muito. Então, pode agulhar, deve-se agulhar a cicatriz para que o paciente melhore do aspecto de mobilidade miofascial. Sibeli, por que você usou radiofrequência, já que o dry needling também libera a cicatriz? Porque eu pensei na parte de fibrose. Quando a gente pensa no aspecto da cicatriz, em como está visualmente aquela cicatriz, é interessante entrar com um recurso mais potente. E um desses recursos mais potentes utilizados é o ondas de choque pneumática, é a radiofrequência. Então, são pontos que são equipamentos que nos dão melhor resultado. Entrega-se mais, entende? E aí é que a gente vai redirecionar para esse paciente. Bom, um atendimento com essa paciente, nesse caso que eu tô contando para vocês, ela voltou e falou assim, velho, eu já não sinto mais dor no joelho, a fisgada melhorou muito, ainda sinto a dor na virilha. Repeti o mesmo protocolo, liberei, fáscia sacro-reto-gênito-vesicopúbica, que é essa fáscia. Coloca aqui se alguém já tinha ouvido falar nessa fáscia. Os meus alunos, eu tenho certeza que sim. Mas os que não são, coloca aqui no que tá vendo gravado, você do YouTube, você que tá vendo aqui no Instagram, coloca aí. E aí, fiz toda essa modulação. Agora, a gente só está trabalhando o aspecto visual dessa cicatriz, tá? E melhorando essa mobilidade. Há alguns anos, a Nádia aí falando, você não conta que você é aluna da vida. Há alguns anos, a gente vem analisando se essa cicatriz só teria um efeito, se a cicatriz, com o passar do tempo, como que ela fica? E aí eu fiz um curso muito especial de dissecção anatômica com cadáver após morte de 2 horas, ou seja, tava quentinho, tava sem formol, porque na faculdade, minha gente, não sei na sua, mas na minha, era aquele cadáver verde, cheio de formol, duro. E aí eu falei, meu Deus do céu, Andressa, eu nunca tinha ouvido sobre isso. Pois é, Andressa, mas você vai ver muito, você que é do GPS, vai chegar nesse módulo aí. E aí, a primeira coisa que eu queria ver, gente, eu te juro, a primeira coisa que eu queria ver era a cicatriz. E aí a gente abriu a cicatriz e viu a cicatriz. Uma cicatriz recente e uma cicatriz antiga. A alteração de epitélio de tecido de uma velha e de uma nova é muito parecida.
Claro que uma você vai ter, além do aspecto de coloração alterado, além do aspecto de mobilidade, sabe? Ela é diferente, fato. Mas as duas, elas apresentam uma rigidez importante miofascial. É possível ver, sabe, cada ponto, cada passagem daquele ponto específico no local. É muito específico. Então, em resumo da ópera, quando eu vi esse cadáver pós-morte, muito recente, eu falei, cara, é para a vida liberar a cicatriz, é para a vida trabalhar. E aí tem dois fenômenos que a gente descobriu, eu falo de fenômeno porque foi uma mudança na terapia manual, quando a gente descobriu isso, que é a tensegridade e a mecanotransdução, tá? Então, quando a gente descobriu esse aspecto específico, a gente falou, olha, tensegridade significa que tudo está conectado. Imagine uma teia. Quem já tratou frango aqui, gente? Já viu aquela pelezinha? Tudo está conectado. Então, essa conexão miofacial, essa conexão que vai do pé até o crânio, ela continua acontecendo. E quando eu tenho um corte, uma sutura, se perde. Então, onde que essa conexão foi perdida? Eu preciso restabelecer o máximo que eu conseguir. E aí sempre vem uma pergunta, Sibeli, eu consigo zerar essa cicatriz? Não, você não consegue zerar essa cicatriz. Por que não consegue zerar? Porque a cicatriz foi feita, então assim, mas vamos soltar o máximo, vamos diminuir essa fibrose, vamos devolver o máximo dessa capacidade de mobilidade para esse paciente? É possível. Então, uma cirurgia de 20 anos, de 30 anos, de 15 anos, de 5 anos, de 6 meses, de 2 meses, eu preciso fazer o teste que eu expliquei para vocês aqui de lift. Se você chegou agora, veja o início que vai ficar gravada. E aí, eu preciso tentar soltar o máximo essa estrutura. Então, o que é grande diferença para o paciente? Você saber desse conhecimento, você saber avaliar uma cicatriz. Quantos fisioterapeutas você acha que sabem desse conteúdo que eu estou dando aqui, ouro do GPS para vocês? Pouquíssimos. Então, no momento que o paciente chega, que ele fala da dor lombar, que você pergunta, você já fez alguma cirurgia? Levanta aqui. Faz o movimento que você não está conseguindo realizar. Agora faz novamente, que eu vou fazer um teste, eu vou dar um estímulo, eu vou dar um ajuste. Faz esse movimento agora. E agora, melhorou? Nossa, melhorou. Esse momento, essa pergunta, vai fazer tanta diferença na vida do seu paciente que você vai falar, ele vai falar assim, cara, que atendimento extraordinário. Atendimento extraordinário é você saber falar, é você saber interpretar os sinais que o paciente está te dando ali, fisicamente, respiração, forma de olhar, tá? E para quem quiser aprender de verdade a como captar, como direcionar paciente qualificado, vai no link da minha bio, tem um curso de vendas para você, dos meus 14 anos aí de prática clínica e de faturamento. Vai lá, olha, só faz, você vai ver o resultado que você vai ter. Segue, agora compra o curso e faz tudo, tá? Porque isso é a grande diferença. E aí, voltando, se você entrega isso, você começa a entregar o brilho no olhar do seu paciente. E ele começa a pensar, caramba, essa forma, esse raciocínio de cicatriz, eu nunca tive. Eu nunca vi ninguém fazendo essa avaliação. Então, daí você começa a construir os seus parâmetros de referência, né? Que eu chamo de fisioterapeuta extraordinário, que é entregar aquele diferencial para o paciente. E aí é importante você entender a origem desse problema, gente, porque na faculdade a gente não viu isso. A gente mal viu a correlação muscular de ponto gatilho com dor referida. Quem dirás fazer uma análise, fazer uma associação, fazer um direcionamento. Na verdade? Então, não te culpo, não te julgo, porque eu tive a mesma relação. E por que é ruim fazer falta esse análise no seu atendimento?
que você não vai gerar resultado. Então imagina que agora você entendeu que esse lift é importante, aí você faz o lift, vê que melhora, mas antes você não tinha esse conhecimento. Aí o paciente fez cirurgia de abdominoplastia, não faço ideia, não sei o porquê que isso é importante, vou lá e faço o agulhamento a seco em quadrado lombar, em paravertebral, em glúteo máximo, vou lá e entrego tudo. Aí o paciente não vê resultado e fala assim, ó, tá vendo que esse agulhamento não dá certo? Aí o fisioterapeuta vai falar, tá vendo que esse agulhamento a seco não deu certo? Tá vendo que essa aplicação do ondas de choque não deu certo? Então, o grande erro que eu vejo dos fisioterapeutas é não perguntar na avaliação sobre cirurgias. É não fazer o teste de lift na área da cirurgia. É não entregar aquilo que o paciente verdadeiramente precisa e deseja. O paciente não quer saber se é técnica X, Y, se é quiropraxia, se é osteopatia. Ele quer ter resultado. E você precisa desse raciocínio. A Andressa me pergunta aqui. A cicatriz da abdominoplastia só vai causar dor lombar? Excelente pergunta. Toda cicatriz vai gerar uma descompensação do sistema de tensegridade, do sistema das fáscias de conexão. Ok? Mas, o que acontece? Lembra que essa fáscia que eu falei para você do absorventão, ela sai aqui do pubis e vem para o cóccix. Fáscia sacro-retogênito-vesicopúbica. Então, um absorvente noturno aqui acontecendo. Então, quando eu tenho retração, eu tenho um reposicionamento dessas vísceras. Quais vísceras eu tenho aqui? Bexiga, útero, ovário, intestino, todos juntinhos. Então, eles vão entrar em movimentação, em readaptação e reorganização desse sistema, que vai readaptar as estruturas ósseas também, pubis e cóccix. Tudo bem? E aí, nessa readaptação, se esse cóccix, se esse sacro entrou em deslizamento anterior ou posterior, o que vai acontecer com o meu paciente? A dura mater, que é o que sai aqui da lombar, que se conecta aqui no crânio, ela vai sofrer alteração também. Então, Andressa, você pode ter um paciente de abdominoplastia que pode ter evoluído para uma dor na cervical ou uma dor na ATM. E aí você tem que desconstruir toda a cadeia. Liberar aquela cicatriz, liberar e dar mobilidade para as vértebras que estão em hipomobilidade. Chegar na área onde tem a tensão, avaliar e tratar o OA, para que o paciente consiga verdadeiramente melhorar. Então, olha que prejuízo a gente vai ter se não analisar. Então, vamos resumir agora, vamos entender como começar a avaliação. Então, na sua avaliação da dor lombar, precisa incluir a pergunta: fez cirurgia plástica no corpo? Não deixe de fazer essa pergunta. Às vezes o paciente diz não porque ele acha que a lipozinha, a mini abdominoplastia não é uma cirurgia. Aí você enfatiza. Você já fez uma lipoaspiração, uma abdominoplastia na barriga, na mama? E vai ali trabalhando o aspecto de perguntas específicas correlacionadas. Ok? Primeira coisa da avaliação. Deu positivo, tem cirurgia? Você vai na cicatriz e fala: qual é o movimento que o senhor sente dor? A senhora sente dor. Extensão, flexão, rotação, inclinação, movimento de flexão de tronco. Vai na cicatriz da abdominoplastia com 2 dedos, faz o lift e pede novamente o movimento. Pediu o movimento, avalia, mudou o ângulo, mudou mobilidade, auxiliou, reduziu, não mudou, positivo ou negativo. Negativo se não mudou nada de movimento, de flexibilidade, de eixo, mudou nada, segue a vida.
Mesmo assim, eu, Cibele Paranhos, vou lá e coloco uma agulhinha nessa cicatriz. Faço uma liberação porque eu me lembro da face sacro-reto-gênito-vésico-púbica. Ok? Faço a liberação dessa cicatriz com aparelho, com o agulhamento a seco, que é o que mais utilizo, que é de baixo custo. Peço o movimento novamente. Avalio a mecânica, o que tá bloqueado. Então, nossa, eu tô vendo que tá bloqueado aqui. Torácica. Quais músculos estão fixando? Libero essa musculatura. Então, ele tem uma hipercifose, tem um peitoral muito rígido, agulho, libero, abro, faço exercícios de mobilidade torácica, pau, reavalio o movimento. Ok? Então, vou ali construindo. Depois disso, volto para a área da abdominoplastia, volto para a área da biomecânica e avalio força do meu paciente. Como está o sistema de força do meu paciente dos seguintes músculos? Abdômen, transverso, glúteo máximo, importantíssimo. Eretores, tá fraco? Entro com o exercício. Hoje eu tava falando isso para minha paciente. Ela falou, nossa, eu nunca fui num osteopata que parou e fez exercício comigo. Falei, antes de ser osteopata, eu sou fisioterapeuta, eu tô aqui para te dar resultado, eu tenho que investir no seu resultado de qualquer forma. Então, esse é um aspecto que a gente vai trabalhar, tá? E ali, sai daquele atendimento com liberação. Se a cicatriz estiver muito aderida, prescrevo automassagem e liberação na área da cicatriz com o dedinho. Gosto de prescrever o óleo de rosa de mosqueta. Ele melhora muito a elasticidade da pele, ele melhora muito, muito para o paciente. Então, adoro. Exercício para casa. Mas, exercícios de trabalho de força. Porque, apesar dos artigos, os 2 artigos que eu coloquei aqui para vocês, de que a abdominoplastia ela é positiva no aspecto de melhora da dor lombar, não se vincule a isso. Porque tem muito paciente que refaz essa diástase, mas continua sem força de musculatura estabilizadora profunda. Então, junto com o meu processo, ele vai ter exercícios para realizar todos os dias de mobilidade respiratória, de trabalho respiratório, de isometria com respiração associada, tá? Então, é dessa forma que eu utilizo na prática clínica, que eu oriento os meus alunos a fazerem. Anotaram? Dúvidas? Perguntas? Ficou claro, Andressa? Dúvidas, perguntas, comentários, elogios? Diz aí se essa aula vai te ajudar amanhã quando o seu paciente chegar no consultório. Andressa respondeu, perfeito. Que feliz. É isso aí. Então, você tendo todo esse raciocínio, tudo isso bem ajustado, eu te garanto que você vai entregar resultado, vai entregar satisfação, vai se tornar referência. Precisa se tornar referência para ganhar dinheiro. Nádia pergunta, para a liberação da face retrogênito, etc. Adorei. Você faz manobras osteopáticas? Não é manobras osteopáticas, eu faço mobilização, Nádia. Eu vou jogando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, para cima, para baixo, que é mobilização, né? Não tem técnicas específicas, mas não necessariamente precisa ser uma técnica muito rebuscada osteopática para dar resultado. Simplesmente essa mobilização já vai ajudar a soltar, a mobilizar muito seu paciente. Adorei a pergunta. Face a retro, etc.
FSRGVP, a sigla dela. Linda, dá pra botar até nome de um filho, né, gente? O nome dessa fase. Perfeito. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Gente, daqui a pouquinho eu vou colocar nos stories o link de um vídeo bem diferente que eu gravei hoje pra vocês. Não técnico, mas eu acho que faz muita diferença e vai fazer diferença aí. É um vídeo de um papo além de consultório. Essa série, além do consultório, para que alguns tijolinhos você vá colocando e que dê uma diferença importante na sua carreira, que fez diferença na minha vida. E eu vou daqui a pouquinho, vou terminar de editar e vou colocar lá no YouTube. Tá certo? Quarta-feira, você já sabe, é dia de live, é dia de ao vivo aqui com a Paranhos. Live salva. Não deixa de assistir, não deixa de encaminhar. Se você gostou dessa live, dá seu like, meu amigo. Aperta esse botão, compartilha, me marca nos seus stories, faz um print. Fala aí pros seus amigos o quanto foi importante, o quanto você aprendeu hoje comigo, aqui no ao vivo e no gratuito. Isso ajuda muito. Oi, minha querida! Boa noite! Obrigada pela maravilha. Adorei. Adoro. Biscoitinho. Uma boa noite, gente. Uma excelente semana. Excelentes resultados para vocês. Fiquem com Deus.